Olá! Eu fiz um experimento simples para observar como diferentes formas de armazenamento afetam a conservação da banana. Primeiro eu peguei 2 bananas. A primeira eu deixei em cima da prateleira da geladeira e a segunda eu coloquei dentro de um saco plástico e deixei dentro da gaveta de frutas. Ao longo dos dias eu fui observando as mudanças de cada uma, prestando atenção na aparência, na mudança de textura e no amadurecimento. Ao decorrer dos dias eu percebi que uma banana amadureceu mais rápido do que a outra. A que estava dentro do saco plástico na gaveta de fruta escureceu bem mais rápido. A casca ficou com manchas pretas e o cheiro ficou mais forte, sinal de amadurecimento acelerado. Já a banana que estava na prateleira da geladeira amadureceu mais devagar, com a casca ainda mais firme e menos amadurecida. A banana, como toda a fruta, libera um gás chamado etileno, que acelera o processo de amadurecimento. Quando eu coloquei a banana dentro do saco plástico, o etileno ficou preso ali, fazendo com que ela amadurecesse e escurecesse muito mais rápido. Além disso, o ambiente da gaveta é mais úmido e o saco plástico retém essa umidade. Isso também contribui para acelerar as reações internas da banana, fazendo com que ela fique preta mais rápido. Bom, já a banana que estava na prateleira, ela estava em um ambiente mais frio e mais arejado. O frio desacelera as reações, inclusive a ação do etileno. Então a banana amadureceu mais devagar. As alterações que começaram nas bananas trouxeram algumas consequências. A banana que ficou no saco plástico amadureceu rápido demais, o que fez que ela ficasse com a textura mais mole, a casca escurecesse e ela começasse a estragar mais cedo. Isso significa uma menor durabilidade e maior chance de desperdício. Já a banana que ficou na prateleira da geladeira teve um amadurecimento mais lento, mantendo a textura e o sabor por mais tempo. Ou seja, ela ficou própria para o consumo por mais dias, o que é ideal para a gente que quer conservar melhor os alimentos. Para evitar que a banana amadureça ou estrague rápido demais, o ideal é não guardar em saco plástico fechado, porque isso prende o etileno e acelera o amadurecimento, como foi observado ao decorrer do experimento. O amadurecimento da banana é um processo biológico controlado por um hormônio vegetal chamado etileno, um gás produzido naturalmente pela própria fruta. Quando o etileno é liberado, ele ativa enzimas específicas dentro das células da banana. Essas enzimas, como a amilase, começam a quebrar o amido em açúcares simples, deixando a fruta mais doce. Ao mesmo tempo, outras enzimas, como a pectinase, quebram a pectina, que é uma substância que mantém as células unidas, fazendo com que a banana fique mais mole. Quimicamente, há também a oxidação de compostos fenólicos presentes na casca, como a dopamina. Com o contato com o oxigênio e com a ação da enzima polifenoloxidase, esses compostos se transformam em melanina, que dá aquele tom mais escuro à casca. Bom, se a banana está num ambiente fechado, como um saco plástico, o etileno se acumula, acelerando todo o processo. Isso faz com que a fruta amadureça e estrague mais rápido, pois as células passam a se degradar mais depressa. As frutas que são expostas ao sol por determinada quantidade de tempo acabam sendo danificadas. Elas podem acabar queimando ou então, quando a insolação é maior, elas podem acabar necrosando. A tendência dessas frutas é cair, e se elas não cair, a parte de dentro, a qual foi atingida pela insolação, irá ficar seca. No caso das laranjas, elas podem atingir temperaturas bem acima da temperatura do ar, causando estresse térmico nas células da casca. O estresse térmico são os efeitos negativos causados por essa queima na casca da laranja. Alguns sinais de que ocorreu a queima na casca da laranja é a necrose por superaquecimento, formando manchas secas, escuras ou esbranquiçadas, como podemos ver nessa daqui. Ela não está totalmente necrosada, mas podemos ver que em algumas partes dela nós temos a presença de manchas esbranquiçadas e a casca alterada com as manchas marrons. Essa exposição também causa a perda da água nas áreas afetadas, deixando a casca ressecada, enrugada ou afundada. Outro sinal é que os compostos que dão cor à casca podem oxidar com calor e a luz intensa, alterando a cor da casca, surgindo manchas marrons, acinzentadas ou esbranquiçadas, que é o exemplo dessa daqui. Ela não está necrosada, porém, a maior parte do seu corpo está cheia de manchas marrons, pois a casca foi perdendo os compostos que dão a sua cor. Também podemos ver que nessas partes ela está murcha, ou seja, ela está afundada por conta da perda de água. A física por trás desse acontecimento envolve 3 áreas: a radiação, a transferência de calor e a capacidade térmica dos tecidos vegetais.
Na radiação, a casca da laranja recebe essa luz, especialmente a luz infravermelho, e a transforma em calor. Nisso ocorre a transferência. Na radiação, a transferência vem do Sol para a laranja, vindo em formato de ondas. Logo em seguida ocorre a condução, que é quando o calor vai da parte exterior, que é a parte mais quente, para o interior da laranja, que é a parte que está protegida dessa parte que está recebendo a radiação. A capacidade térmica de cada tecido é a quantidade de energia que eles podem absorver antes de se alterar fisicamente. Quando a casca da laranja atinge temperaturas entre 45 e 50 graus Celsius, as proteínas começam a desnaturar e as membranas celulares se rompem. As consequências dessa queima são a perda da proteção natural, pois a casca é a primeira barreira de defesa contra micro-organismos, insetos e a desidratação. Temos também a perda da qualidade interna da fruta, pois a necrose pode acabar atingindo a parte interna da polpa, e isso faz com que a fruta perca o sabor e a suculência. E por último, o impacto econômico, pois as frutas que são queimadas não são aceitas nas exportações e também não são aceitas nas feiras mais exigentes. Mas então, como podemos evitar que isso aconteça? Podemos manter a copa bem folhada, pois a sombra natural das folhas irá proteger os frutos da radiação direta. Também temos a opção da poda inteligente, que é cortar de forma correta essas folhas, para que a ventilação seja melhorada, mas também os frutos não sejam tão expostos assim. A irrigação adequada para regular a temperatura interna das plantas reduzir o estresse hídrico. E também o uso de protetores na casca, que são produtos naturais à base de argila branca, calcário e carbonato de cálcio. Podemos também falar desse acontecimento a nível biológico, químico e celular. Quimicamente falando, ocorre a oxidação dos compostos que dão luz à casca. Também a desnaturação de proteínas e a evaporação de águas. A nível biológico, a necrose nas células da casca devido ao estresse térmico e também a perda de proteção natural contra micro-organismos. E por último, a nível celular, nós temos o calor rompendo as membranas plasmáticas, desativando organelas, como por exemplo as mitocôndrias, e também levando à morte celular, o que compromete a integridade e a qualidade do fruto. Bom, hoje iremos falar sobre os diferentes tipos de conservação do queijo na geladeira, em um recipiente aberto, em um recipiente fechado com tampa hermética. O experimento feito foi algo muito simples, que podemos encontrar em algumas casas por aí. Então, eu peguei um queijo fatiado, mussarela, dividi no meio e coloquei na parte de cima da geladeira, porém não no congelador, em um recipiente aberto e um recipiente fechado. Os alimentos, o alimento do recipiente fechado não sofreu alteração. Não aconteceu nada com ele. Do jeito que eu coloquei ele no pote, ele está aqui agora. Já o do recipiente aberto, aconteceu o que? Ele ressecou. Ele ficou com a textura mais dura, mais ressecada. A cor dele ficou mais amarelada. O odor dele também mudou. E possivelmente o gosto, né? Mas não vamos experimentar para saber. Bom, mas por que isso acontece? O queijo que estava em um recipiente aberto, ele resseca porque ele passa por um processo físico chamado dessecação, que é quando a água da sua estrutura ela evapora. Por conta da geladeira ser um local frio e seco, ela acelera essa perca de umidade do queijo, deixando ele com essa aparência mais ressecada. Queijos abertos na geladeira sem a devida proteção, pode acontecer o que aconteceu aqui: ressecar, perder o sabor e etc. Para evitar isso, guardamos ele em um recipiente fechado, mas também não precisa ser só necessariamente um recipiente fechado. Pode ser envolto de um plástico com filme ou envolto de papel alumínio. E também guardá-los na parte menos fria da geladeira e com mais umidade. Em resumo, o experimento do queijo em um recipiente aberto e um recipiente fechado demonstrou a ação de micro-organismos em um processo de deterioração. Além da deterioração, temos também a oxidação, que é quando o oxigênio presente no ar reage com os componentes do queijo, como a gordura, causando rancificação e alterando o seu sabor. Temos também a hidrólise, que são as enzimas produzidas por micro-organismos quebrando as moléculas maiores do queijo, transformando em moléculas menores e assim alterando a sua textura, a sua cor, etc.
Além disso, temos as reações enzimáticas, que são os enzimas produzidos por fungos ou micro-organismos, junto com os enzimas que já vêm da fabricação do queijo, causando a maturação do queijo, alterando a sua estrutura e sabor. E para finalizar, falaremos sobre a fermentação, que são bactérias e fungos contidos no ar ou no próprio queijo, fermentando os carboidratos e proteínas, formando gases e ácidos que alteram o pH, aroma ou sabor do queijo. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com o próximo. Bom, como foi o experimento? Primeiramente, teve o preparo da gelatina, conforme vem escrito no manual na própria embalagem. Com a gelatina já pronta, ela foi colocada na geladeira. Levou mais ou menos 1 dia e meio para estar todo endurecido uniformemente. E depois foi tirada da geladeira para ver se o derretimento. E o que aconteceu com o alimento? Quando ele foi colocado na geladeira, ele endureceu. Quando foi retirado, ele ficou derretido. A alteração que ocorreu foi no estado físico da gelatina, que antes estava no estado sólido, depois ela foi para o estado líquido. A física por trás do ocorrido, tanto para a gelatina endurecer quanto para ela derreter, é o mesmo, é a troca de calor. Quando a gelatina é preparada e está líquida ainda, ela tem uma temperatura maior do que a geladeira. Logo, quando a gelatina é levada para a geladeira e deixada lá dentro, ocorrerá essa troca de calor da gelatina com o ar frio da geladeira. Com a gelatina absorvendo esse ar frio da geladeira, o estado físico dela muda. Então, ela sai do estado líquido para o estado sólido. Bom, aí quando a gelatina foi retirada da geladeira e colocada no ambiente escolhido, que tem uma temperatura maior do que a gelatina, já que a gelatina perdeu calor com a troca de calor que ocorreu na geladeira, ela ficando dura. Aí, quando ela é colocada no novo local, que tem a temperatura maior do que o dela, ocorrerá novamente a troca de calor. Ela irá absorver o calor que tem no ambiente e assim mudando seu estado físico, do sólido para o líquido. Quais as consequências dessas alterações e como podemos evitá-las? Bom, as consequências foi a mudança de estado físico da gelatina. Ela antes no líquido, sólido e para o líquido de novo. Isso pode acabar modificando a estrutura dela e as ligações delas sendo enfraquecidas e até alterando o sabor da gelatina. Uma forma que podemos evitar é manter essa gelatina em lugares resfriados, como a geladeira, por exemplo. No mecanismo químico. Bom, quando nós estamos preparando a gelatina, nós misturamos o pó, que é a gelatina em si, com a água. Aí, as moléculas de água conseguem penetrar no interior da cadeia de moléculas de proteína. Aí, quando nós levamos a gelatina à geladeira e ocorre resfriamento, as moléculas de água são aprisionadas e o líquido solidificado, assim formando a gelatina. Aí, quando a gelatina é descongelada, a água volta para o seu estado líquido e se solta dessas cadeias, assim podendo modificar até o sabor da gelatina. De umidade pelo biscoito creme crack. Bom, para começar, eu peguei inicialmente nesse procedimento, nesse experimento, um pacote de biscoito creme crack. Eu abri ele e coloquei uma parte dos biscoitos, no total foram 3, como vocês podem ver aqui, em um recipiente totalmente fechado, hermeticamente. O que significa que eles ficaram aqui por um período determinado. E como podem observar, há uma diferença. Se vocês já forem curiosos,
para analisar que esse aqui tem certas distinções, justamente porque ele foi colocado em um recipiente aberto, ou seja, em relação ao contato com a umidade. E isso, na física, pode se chamar de higroscopicidade. Mas o que significa higroscopicidade? Em relação a esse alimento, ele absorveu umidade, e o mesmo alimento, só que no recipiente fechado, não absorveu porque ele estava protegido, ou seja, houve ausência de umidade aqui. Ele continuou, nesse momento, sofrendo alterações, tanto na sua textura, como pode-se ver, ele ficou mais macio, com uma textura mais quebradiça. Quando pegamos aqui, ele está deformando, ou seja, se a gente mexer aqui, facilmente ele pode quebrar. Por quê? Porque é alteração. O biscoito creme cracker é um dos alimentos, assim como a madeira e o papel, que precisa de cuidados necessários. Por exemplo, na indústria, podemos investir em recipientes fechados para que eles venham estar ali contidos no devido lugar. Também evitar outros alimentos, outras coisas que podemos ingerir de forma que não tenha essa propriedade de higroscopicidade em alto teor, porque sabemos que tudo que está ali em contato com o ar acaba absorvendo uma certa quantidade de umidade. Mas, Isaac, quais propriedades a gente pode destacar aqui? Por exemplo, na higroscopicidade, na química, a nível químico, a atividade necessária, para que ela venha acontecer se encontra nos produtos, nas substâncias que contêm o grupo OH, hidroxila. E também no nível biológico se refere ao que? A germinação de sementes. Por exemplo, a alteração necessária, alteração que se dá em tirar do comum para o incomum, entre as células, entre moléculas em contato com a água, por exemplo. E no nível celular, a gente entende que isso se refere ao que? A verdadeira presença da célula com a umidade. Isso causa algumas faltas de normalidades, porque em excesso a umidade pode provocar desestruturação, também a escassez a nível celular. Aí precisamos entender que o biscoito creme cracker é um dos alimentos, assim como a madeira e o papel, que precisa de cuidados necessários. Por exemplo, na indústria, podemos investir em recipientes fechados para que eles venham estar ali contidos no devido lugar. Também evitar outros alimentos, outras coisas que podemos ingerir de forma que não tenha essa propriedade de higroscopicidade em alto teor, porque sabemos que tudo que está ali em contato com o ar acaba absorvendo uma certa quantidade de umidade. Essa foi a minha apresentação. Espero que vocês venham entender que tudo é uma organização. Tudo bem? Bom, hoje eu irei estar falando sobre o experimento da queima pelo frio da carne crua. Inicialmente foram separados 2 pedaços de carne crua, sendo que um foi colocado em um recipiente aberto e outro dentro de um saco plástico, que foi esvaziado de ar, para que ficasse ali bem armazenado, sem nenhuma interferência. Aí foram colocados dentro de um congelador, que seria um freezer. E depois de um tempo, nós observamos mudanças, porque eu tirei fotos para ver as alterações possíveis e percebemos também que a textura na carne crua, que estava em um recipiente aberto, ela ficou seca, ficou esbranquiçada, ficou com aparência não leguminosa, algo muito assim, como posso dizer, feio, sabe? Que não é bom para consumo aparentemente. Houve alguma coisa estranha, e é isso que eu vou abordar, que eu vou falar, que eu vou interagir sobre. Essa mudança, ela se deve devido à perda de umidade, por conta do ar frio. Uma aparência de queima pelo frio, dá-se o nome, queima pelo frio da carne crua. A queima pelo frio, ela se revela como o quê?
o frio faz com que a umidade ela venha ser perdida, né? Porque na carne crua o que há de sólido passa diretamente para o estado de vapor. Justamente por isso, porque a superfície apresenta, né, uma parte sólida, os cristais de gelo, e fazendo com que essa carne fique seca, fique com aparência, né, totalmente errada, inadequada. Mas não é somente em questão de aparência, mas também a qualidade. Muitas das vezes essas carnes, né, quanto à diferença, pode revelar o que? Senão um peso diferente, né, alterações ali nutricionais, o que é de muita importância nós analisarmos, para que a nossa alimentação não seja afetada, nem muito menos dos nossos familiares, conhecidos, amigos e dos nossos animais, né, que às vezes querem algum pedacinho ali de comida. Não que devamos fazer isso com excesso, mas de vez em quando abrir uma exceção para os nossos queridos animais, para também aqueles que estão ali necessitados no momento de alguma refeição mais avantajada, mais deliciosa, apetitosa, né? Quem nunca gostaria de se alimentar de um frango delicioso como esse? E na questão física, nós podemos revelar que esse fenômeno é conhecido como sublimação. Sublimação, que significa, né, o transportar do momento sólido para o momento gasoso diretamente. E em relação a essa carne crua aqui, que estava sobre esse recipiente aqui aberto, mas embora também está dentro de um saco plástico que foi esvaziado de ar, né, justamente para o quê? Para que não ocorresse a sublimação, né, diretamente, para que o ar não viesse atrapalhar ali no contexto. Ela continuou na mesma textura ali dela normal, né, um alimento leguminoso, ali mole, dela transparente, né, meio transparente, meio bege, assim. E as fibras aqui, né, revelam toda essa marcação devido ao fenômeno. No contexto químico e biológico, nós sabemos que as células elas precisam de nutrientes. Esses nutrientes são necessariamente obtidos através do bom armazenamento desses alimentos. No contexto da conservação em indústrias, nós sabemos que elas não podem estar expostas a lugares, né, muito secos ou muito também úmidos demasiadamente, porque senão, né, como foi naquele fenômeno higroscopicidade do biscoito, os alimentos eles precisam estar ali em equilíbrio, como tudo na vida. Nada pode ser mais para um lado, nem menos para o outro, porque há de se haver que todo alimento precisa ser altamente armazenado, em lugares conservados, em lugares conserváveis, em lugares que venham trazer relevância para o nosso consumo, porque a sociedade ela busca o quê? Senão segurança alimentar, segurança naquilo que obtém. E nós precisamos sim investir nisso através do quê? De projetos, de incentivo, de vídeos como esse, como nos demais institutos, para que ganham relevância e também venham estabelecer sentido para tudo aquilo que nós mesmos queremos, né, através dos nossos estudos, através das nossas metas, para que o governo venha entender, né, e a indústria também, que nós não queremos simplesmente aparência ou ganhar aquilo que eles têm para nos dar, mas também queremos que aquilo tenha utilidade, função, da melhor maneira possível, porque a nossa família ela depende disso, o nosso crescimento, a nossa evolução, porque tudo é através do alimento. Para a gente fazer alguma coisa, até dormir, acordar, para a gente se manter vivo, de pé, realizando as nossas atividades cotidianas, aquele alimento precisa estar ali no momento de alta vida, de vida útil, né? De validade ali, de prolongação. E assim como prolongar isso? Através do quê? Dos nossos atos, das nossas atitudes. E é isso que eu quero mostrar a todos vocês. Aqui, né, estão esses alimentos, essas carnes cruas, após serem retiradas do congelador, freezer, que congela, né, que tem ali o ar frio. Aí vocês podem ver o resultado final, o procedimento. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que a gente venha entrar em um consenso geral, que o nosso alimento
têm uma função importantíssima e nós devemos cuidar deles, de cada um dos nossos alimentos. Obrigado. Bom dia, eu comprei 2 abacates. Eu botei um no saco plástico enrolado na geladeira e deixou na fruteira. Aconteceu que o abacate da geladeira ficou maduro, já o da fruteira teve dificuldade no amadurecer. O da geladeira ficou escuro, mole e maduro rápido, já o da fruteira só ficou claro. A física por trás é que o abacate dentro do saco não teve circulação de ar. Então, quando ele libera o etileno, que é o gás natural, que acelera o amadurecimento. Por isso que o da geladeira ficou maduro mais rápido do que o de fora. E que um ficou maduro primeiro do que o outro. E ficou perto de estragar. Uma forma de evitar e conservar de forma correta é, se ele ainda estiver verde, coloque na fruteira e madure certo. E colocá-lo na geladeira sem saco plástico. Porque